Olá, boa tarde. A tão reclamada morosidade da justiça brasileira está prestes a ter um fim. O texto atual do Código do Processo Civil, que é de 1973, responsável por determinar o rito na justiça como prazos, competências e tramitações, deve ser substituído até 2014 pelo projeto de lei em andamento, que tem como principal foco acelerar os processos no judiciário e desconstruir a imagem de lentidão da justiça. O processo de lei já aprovado no Senado é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico. Com o novo Código do Processo Civil, o dito popular, a justiça tarda, mas não falha, estará com os dias contados. A pretensão é de eliminar formalidades para reduzir a demora. Para discutir sobre esse assunto, convidamos os professores Cláudio Pinto Lopes e Antônio Gonçalves. Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos ao Tema Jurídico do curso de Direito da FACIS. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Professor Cláudio Pinto, com 300 artigos a menos do que o texto em vigência, o novo código traz em sua essência a lógica do enxugamento dos processos? Boa tarde. A ideia é exatamente esta. Se a gente fizer uma comparação com o atual Código de Processo Civil, que é de 1973, esse código tem exatos 1.220 artigos. Para a gente comparar com o Código de 1939, ele tinha 1.052 artigos e o anteprojeto para o novo Código de Processo Civil tem 1.008 artigos, até então, porque ele pode ser acrescentado ou suprimido alguma coisa ainda na Câmara e depois que ele voltar para o Senado Federal. Também. Agora, professor, em média, um processo nos moldes atuais, ele pode durar até quanto tempo? Existe um prazo limite? Isso é muito relativo. Dependendo do tipo de direito que se discute em juízo, é possível que esse processo dure de 1 a 2 anos. Preferencialmente, busca-se sempre uma celeridade processual, busca-se sempre que esse processo seja resolvido o mais rápido possível. Mas não é só o processo em si. Não é só a modificação da lei processual. É necessário que a gente, com essa modificação, continue aparelhando o Poder Judiciário, recrutando novos servidores, qualificando esses funcionários e, acima de tudo, dando garantia salarial, tanto para os servidores quanto para os integrantes do Poder Judiciário. É a nossa famosa independência. Não basta, então, apenas a lei, é uma questão até de infraestrutura. A lei ajuda bastante, mas a infraestrutura também caminha junto com a lei. Não basta tão somente a gente ter uma legislação processual que busca enxugar o processo, eliminando alguns contextos formalistas, se a gente não dá a estrutura para que essa lei seja efetivamente aplicada. Por exemplo, processo judicial eletrônico, a gente acabar com os autos físicos, os autos de papel e transformar tudo isso em processo judicial. É um caminho. Considerando apenas a lei, é possível precisar em termos percentuais essa redução? A comissão que elaborou esse anteprojeto, formada no Senado Federal, a convite do então presidente do Senado Federal, José Sarney, em 2009, comissão presidida por Luiz Fux, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, teve como alguns juristas de ajuda nessa comissão, podemos citar Humberto Teodoro Júnior, Eupídio Donizete, José dos Santos Bedac. Então, esse pessoal tinha 3 pilares no que diz respeito à formação desse novo anteprojeto do CPC. Levou em consideração o nosso excesso de formalidade, levou em consideração a nossa prodigalidade recursal e ainda levou em consideração o fato de você ter um sistema recursal que ainda guardava raízes com o iluminismo francês. Então, com esses 3 pilares, o pessoal, essa comissão de juristas entendeu por bem tentar diminuir a durabilidade desse processo para o máximo 1 ano, 1 ano e meio. Professor Antônio Gonçalves, o senhor concorda? Em termos percentuais, é possível apontar a redução do tempo para a finalização de um processo com a chegada dessa nova lei? Sim, é bem provável. Pelos
artigos, pela própria estrutura dinâmica que o novo Código de Processo Civil traz, há uma previsibilidade de que a gente reduza em processos individuais aí o tempo em torno de 50% do tempo usual que nós temos hoje em dia. E se a gente tiver em imaginação aqueles processos baseados em demandas repetitivas, então estima-se que essa redução chegue até a 70%. Mas eu devo sempre ratificar o que o professor Cláudio falou naquela questão de ser impossível precisar efetivamente a redução do tempo do processo, porque não só o direito em si ele é muito relativo para estabelecer o tempo do processo, como também a própria dinâmica da estrutura dos servidores em praticar os atos processuais que lhes são ordenados, a própria dinâmica dos advogados em cumprir também os prazos da forma eficaz, buscando atender com presteza e celeridade também aos atos processuais que devam praticar no processo, a atuação do Ministério Público, a própria atitude proativa do órgão do Poder Judiciário em dinamizar o processo, né? Isso tudo aliado também a uma questão da própria estrutura cartorária, né? E aí o professor Cláudio bem lembra a necessidade da implantação de um processo judicial eletrônico que, sem dúvida, dará um dinamismo bem maior, né, aos processos. Sobretudo, esse novo código traz também uma inovação bastante positiva, que é a determinação de que o juiz analise os processos pela ordem cronológica de suas conclusões. Então, isso também ocasionará o cumprimento ou mesmo a análise desses processos à medida em que forem chegando, evitando a, entre aspas, escolha de processos não só pelo cartório, como também por parte do próprio juiz. Agora, professor Antônio, há quem afirme que processo rápido corre maiores riscos de ser injusto. Esse risco é real? Eu não creio nesse risco da injustiça em razão da celeridade. Eu acho que a injustiça ela está inerente ao próprio risco da atividade processual como um todo. A própria dinâmica do processo, do direito em si é muito vivo, então é impossível a gente determinar que o direito seja uma ciência exata. Às vezes o que é justo para um é injusto para outro. Então não há como a gente delimitar que por conta da celeridade haverá maior ou menor injustiça na tramitação do processo. Aqui, professor Cláudio, outra estratégia para acelerar os processos é o incentivo ao caminho da conciliação antes mesmo da primeira fase. Estamos preparados para esse modelo de mediação? Eu acredito que sim. Embora não seja da cultura nacional fazer a mediação, fazer a conciliação, mas leis de arbitragem, câmaras de conciliação, inclusive a Facisa desenvolve esse trabalho de arbitragem e conciliação. É possível que a gente desenvolva no seio da sociedade, no espírito de quem litiga, esta ideia de conciliar. Por incrível que pareça, se a gente fizer uma comparação com o ordenamento jurídico do direito comparado, principalmente o americano, lá apenas 10% dos litígios chega efetivamente ao judiciário, 90% são conciliados. Se a gente trouxer isso para o nosso universo, o universo do sistema jurídico brasileiro, é justamente o inverso. 90% das nossas demandas acontece, deságua no Poder Judiciário. Esse novo código, ele possibilita que você marque, por exemplo, uma audiência conciliatória antes mesmo de instaurar o litígio. É possível, mas isso tudo depende também da modificação da cultura, não basta apenas a lei. É preciso, então, construir essa cultura da conciliação. Paulatinamente, para e passo, um pé atrás do outro, é necessário disseminar. Câmaras de conciliação, por exemplo, são um ótimo exemplo. Pois é, como o senhor mencionou, qual a importância de ter uma Câmara como a que a Facisa tem atualmente? A ideia é você tentar evitar que isso chegue ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele já está abarrotado com uma série de demandas judiciais, principalmente essa nova visão de direito transindividuais, que são as demandas coletivas. Se você pegar, por exemplo, o que está acontecendo recentemente com a TIM, tendo um serviço deficiente para o seu usuário, se cada usuário fosse ingressar com a ação judicial, o nosso Poder Judiciário, que já tem um número abarrotante de processos, ficaria mais e mais, digamos assim, inviável. Então, a Câmara de Conciliação, ela possibilita isso, que você tire essas demandas individuais e talvez as demandas coletivas também, porque se pensa muito
hoje só em direitos individuais, mas o futuro são os direitos transindividuais e os direitos coletivos, a impessoalidade, e quanto mais a gente trouxer, colocar isso em câmara de conciliação, é muito melhor para o Poder Judiciário, é muito melhor para a própria sociedade. Ok, professor. A gente vai fazer o intervalo e no próximo bloco falaremos sobre os limites para os recursos durante a tramitação do processo. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre o novo Código do Processo Civil. Para conversar sobre o tema, convidamos os professores Cláudio Pinto Lopes e Antônio Gonçalves. Professor Antônio, um dos pontos de destaque do projeto do novo Código do Processo Civil é o limite quanto ao número de recursos que pode ser impetrado por qualquer das partes. Recorrer agora pode custar caro? Sem dúvida, é uma grande inovação desse novo código, do projeto que aí se apresenta, em cada instância ocorreu uma nova sucumbência, ou seja, a cada ato de desprovimento do recurso, o recorrente estará condenado em pagar as custas do processo, como também os honorários de advogado. Ainda que a quantidade de recursos em espécies tenha aumentado em relação ao atual código, há, na verdade, uma limitação ao direito, entre aspas, de recorrer. E hoje, por exemplo, nós temos o agravo de instrumento e o agravo retido, e permite que a cada decisão interlocutória a parte insatisfeita com o conteúdo daquela decisão possa recorrer. No novo código, o agravo de instrumento estará bastante reduzido às suas possibilidades de interposição, notadamente as questões das concessões ou denegações das liminares. Toda a matéria subsequente, o restante, ficará para apreciação do recurso de apelação. Então isso, de qualquer forma, gera uma tranquilidade maior, porque os recursos agora deixam, inclusive, de ter o efeito suspensivo que hoje habitualmente tem, como também deixa o juiz de primeiro grau de fazer, por exemplo, o exame de admissibilidade, o que já é uma redução na tramitação do processo. E hoje pode-se protelar um processo usando até que quantidade de recursos? Eventualmente, numa conta hipotética que eu fiz, se a gente considerar, por exemplo, uma ação em que haja a concessão ou a prolatação de 3 decisões interlocutórias em uma sentença de mérito, eventualmente a quantidade de recursos contados aí, embargos de declarações, recursos especiais, recurso extraordinário, embargos de divergência, embargos infringentes, podemos chegar aí a uma média de entre 25 e 30 recursos, logicamente nem todos deles dotados de efeito suspensivo. Mas, de qualquer forma, é um atravanco do processo, né, é um retardo na tramitação do processo e gera alguma espécie de insegurança jurídica na prestação jurisdicional. E quanto isso custa ao Estado, professor? Isso custa mais do que o custo monetário do processo, da tramitação, custa a própria credibilidade da prestação jurisdicional. Quanto mais demorada, mais morosa for a prestação jurisdicional, menos credibilidade a população ou o jurisdicionado coloca na atividade do Poder Judiciário. Somado a isso, aí a gente encontra todo o fator monetário. Uma pesquisa do IPEA, por exemplo, feita no estado de São Paulo, delimita um gasto anual, por exemplo, na ação de execução fiscal, em torno de R$ 540 por ano de tramitação. Isso na execução fiscal, que é um processo bastante simples, e nesse cálculo também não está contido aí o valor da folha de pagamento, do subsídio dos juízes, de eventuais órgãos do Ministério Público que atuem no processo, dos servidores, enfim. Então, somado isso, a quantidade de processos que tramitam, adotando esse parâmetro encontrado pelo IPEA, nós temos realmente um gasto considerável suportado pelo Estado sem necessidade. Ok, professor. Professor Cláudio, essa limitação no que se refere aos recursos pode afetar em alguma medida o amplo direito de defesa? Não, mas nem sempre quem decide por último decide melhor, evidentemente. Mas a limitação ao fato de você recorrer, o princípio do grau de jurisdição, ele não estaria, de uma certa forma, prejudicado pelo fato de que você também já alegou em primeiro grau as matérias que serão devolvidas para o segundo grau, para o exame do órgão colegiado. Então, a limitação a eventuais recursos que existam no novo projeto do Código de Processo Civil, em nenhum momento vai diminuir essa ampla defesa e o contraditório.
Professor Cláudio, uma das novidades polêmicas do projeto do novo Código é a proposta de adoção de decisão única para a resolução de demandas repetitivas. Seria uma justiça em série, industrializada em nome do princípio da isonomia, o senhor concorda? Nem tanto. Eu acho que esse novo instituto é um passo que o Código de Processo Civil dá, o projeto do novo Código de Processo Civil, a fim de tentar resolver questões relacionadas a demandas coletivas, questões relacionadas a direitos transindividuais. Então, se você imaginar que é possível, com uma decisão só, você solucionar centenas ou até milhares de ações judiciais, é algo ousado que o legislador brasileiro faz, cria um incidente de demandas repetitivas. Nós não temos no direito comparado um incidente como o nosso, com o nosso procedimento, nem mesmo, né, no direito alemão, de onde nós retiramos a ideia do incidente de demandas repetitivas. Ele é assim tão denso e tão contextualizado quanto vai ser ou pode ser no direito brasileiro. A ideia, se realmente for bem exercitada, bem utilizada, pode ter sim um grande avanço. E a questão da isonomia, ela não é de nenhuma maneira sufragada, ela não é diminuída, porque na medida em que você submete isso ao exame de uma corte colegiada, lá também essa corte colegiada possibilita que todas as partes interessadas nessas demandas coletivas possam de uma forma ou de outra ingressar no processo. Então, a isonomia, né, nesse ponto, ela fica sendo preservada. É um avanço. Se realmente vai gerar os bons frutos que se espera, aí só o futuro dirá. Ok, professor Cláudio, obrigada. Nós agradecemos ao professor Antônio, ao professor Cláudio por terem aceito o nosso convite. Espaço para as considerações finais, por favor, professor Antônio. Nós é que agradecemos muito a oportunidade que o programa Temas Jurídicos da Facisa nos oferece e esperamos que o novo Código de Processo Civil realmente seja aprovado e entre em vigor para melhorar a prestação jurisdicional e com isso a gente possa restaurar a credibilidade no Poder Judiciário. Ok, professor Cláudio. Eu agradeço também a oportunidade. Eu espero que esse tema, processo civil, projeto do novo processo civil, seja objeto de muitas outras discussões. Afinal de contas, é o primeiro código de processo civil brasileiro que gera tantas audiências e debates públicos. O anterior, por incrível que pareça, só teve uma audiência pública durante uma semana. Então, parabéns pela escolha do tema e que volte a fazê-lo no futuro. Ok, obrigada a ambos. E nós vamos fazer uma nova pausa. Daqui a pouco voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico, que vai trazer uma entrevista com a autora do livro Direito Internacional do Mar.